vai se tornar mais leve. Então eu te convido a entrar em conexão com o poder superior da tua compreensão, seja a tua religião qual for. Porque nós não estamos aqui hoje para falar a respeito da sua religião, mas sim a respeito de um poder muito maior do que nós. Amém, queridos? Então, em reverência a esse poder superior, eu te convido a baixar a tua cabeça, que a gente só deve se dobrar, se prostrar diante do Eterno. Porque eu me prostro é diante dele. A gente deve ter obediência perante as autoridades, mas a submissão, a gente se prostrar, é só diante ao Eterno. Amém, meus irmãos? Eu quero ministrar uma oração sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito és tu, Eterno, nosso Deus, Deus do universo, Criador de todas as coisas. Eis que nessa manhã, Paizinho, eu me coloco diante de Ti para te pedir perdão, Senhor, pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas culpas, por todas as vezes que eu poderia ter Te adorado mais e eu não adorei. Por todas as vezes que eu poderia ter me dedicado mais a Ti, Pai, e eu não me dediquei. Por todas as vezes, Senhor, que o Senhor esteve ali de braços abertos para me receber, e eu cruzei os meus braços diante de Ti e não pedi contra Ti. Pai, eu venho Te apresentar a vida dos Teus filhos que se encontram aqui neste lugar. O Senhor sabe de onde cada um deles veio, Senhor. E o Senhor sabe também para onde o Senhor quer que eles vão. Que eles possam ter discernimento, mansidão, domínio próprio, sabedoria, que a Tua shalom, a Tua paz perfeita, Pai, seja sobre a vida dos Teus filhos. Fortaleça-os, Pai, nessa caminhada, que não é uma caminhada de facilidades, mas é uma caminhada de vitória para aquele que crê. Que o nosso amor por Ti, Senhor, possa aumentar a cada dia mais e mais. Que nós possamos ser servos fiéis a Ti, Senhor. Não de acordo com aquilo que a religião impõe, mas de acordo com aquilo que a Tua palavra nos direciona. Nos ensina a Te compreender, Pai. Nos ensina a Te amar mais. Manifesta a Tua glória neste lugar, Pai. E proteja os Teus filhos neste lugar contra qualquer seta do inimigo que esteja querendo tirá-los do Teu propósito para a vida deles. Senhor, eu peço que o Senhor nos abençoe e que essa bênção vá de encontro à família deles. Que o Senhor possa entrar no coração dos familiares deles também. Assim como nós estamos passando por sofrimento, às vezes aqui, e por saudade, eles também estão passando. Então que o Senhor também possa fortalecê-los e revesti-los do Teu amor, da Tua graça e da Tua misericórdia. Paizinho, fala conosco nessa manhã, nos direciona de acordo com a Tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome de Yeshua HaMashiach. E a igreja do Senhor diz: amém. Glorifica o Senhor das tuas palmas, só Ele. Eu sempre costumo dizer que durante um curto espaço de tempo, este lugar é seu por direito, amém? O Senhor, Ele separou esse lugar que você está sentado hoje, exclusivamente para você. No meio de milhares de pessoas que poderiam estar aqui hoje, o Senhor te escolheu para estar aqui, amém? Então repete comigo assim: o Senhor me escolheu. O Senhor me escolheu. Amém, queridos, obrigado. E hoje eu queria compartilhar com vocês alguns textos para a gente entender uma história que aconteceu há tempos atrás, mas que é muito atual dentro daquilo que nós estamos vivendo e daquilo que nós precisamos aplicar em nossas vidas hoje, principalmente durante essa semana e pelo decorrer do resto de nossas vidas. Vocês já devem ter ouvido falar sobre Jacó na Bíblia, sim ou não? Sim. Muita gente conhece Jacó como enganador, como trapaceiro, como aquele que enganou o irmão, enfim. Muitas pessoas, às vezes, por falta de conhecimento, não entendem totalmente o conceito do que aconteceu entre aqueles irmãos. O que aconteceu
Bíblia, primeiro lá no livro de Bereshit, no livro de Gênesis. Nós vamos estudar primeiro o capítulo 25. Nós vamos pegar do verso 19 em diante. A porção, a parashot desse texto se chama Toldot, quer dizer, história. Então está lá no livro de Gênesis, Bereshit, quer dizer, no princípio, né, em hebraico, e a gente vai estudar o capítulo 25, do verso 19 em diante. Depois nós vamos ler outros textos bíblicos aí, para a gente formar todo o conceito ao qual eu quero trazer para as nossas vidas essa semana. Amém, irmão? Todos encontraram? Gênesis é mais fácil de encontrar que no início, né? Agora quando você fala assim, abra tua Bíblia lá no livro de Abacuque, capítulo 2, você fala, Abaquém? Abaquém? Não conheço, não. É o primeiro livro. Amém, irmão? Esse cara da família de Caná, quando eu era voluntário. Então me coloca ali então. Bereshit 25, verso 19 e 20. Eis a história de Isaac, filho de Abraão. Abraão foi o pai de Isaac. Isaac tinha 40 anos de idade quando tomou Rivca, sua esposa Rebeca, a filha de Betuel, o Arami de Padã Aram, e irmão de Labã, o Arami, para ser sua mulher. Isaac orou a Adonai a favor de sua mulher, pois ela não tinha filho. Adonai ouviu a oração e Rivca engravidou. Os filhos ficaram tanto dentro dela que ela disse: se isso continuar dessa forma, por que continuar a viver? Primeiro vamos parar aqui. Isaac orou ao Eterno para que a esposa engravidasse, porque aquela promessa na vida de Abraão, que ele seria pai de muitas nações, ela foi para quem? Para Isaac nesse momento. Quando a esposa de Isaac engravidou, ela descobriu que eram gêmeos, e eles começaram a brigar dentro da barriga dela. Duas crianças, desde o ventre da mãe, brigando por espaço. Pensa o tamanho do útero. Agora pensa duas crianças lá. Para nós já foi difícil, já está lá dentro. Você lembra quando você estava lá? Mas para pensar o pequeno espaço ao qual nós ocupamos um dia dentro de uma. E eram dois lá dentro. Dois. Né? E eles não eram gêmeos idênticos. A gente vai entender isso de um pouco aqui para baixo. O texto vai continuar dizendo: por isso, ela foi perguntar a Adonai, que lhe respondeu. Ou seja, ela perguntou para Deus e Deus respondeu a oração de Rivca. Poucas pessoas param para pensar nisso. Ela orou a Deus e Deus respondeu a oração dela dizendo: existem duas nações em seu ventre. Desde o nascimento, eles serão dois povos rivais. Um deles será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. O mais velho, ou seja, o que nascer primeiro, servirá ao mais novo. Se a gente pegar muito da o primogênito é aquele que tem um direito maior que o pai. É aquele que recebe as maiores bênçãos, é aquele que recebe uma porção maior da herança, enfim, é o que recebe a bênção maior. Mas Deus tinha revelado a Rivca que o maior, ou seja, o mais velho, serviria ao menor. Beleza, queridos? Estão me entendendo? Vamos partir para frente. Quando o tempo do parto chegou, havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era vermelho e todo coberto de pelos, como um casaco.
Por isso, ele foi chamado Esaú, né? Ou seja, Esaú. Esaú quer dizer completo. O que fala aqui que ele era chamado de perdido? Porque ele era ruim. Ele nasceu todo e o nome de Esaú também era conhecido como Edom. Que Edom quer dizer vermelho. E ele foi o pai dos Edomitas. Então ele tinha dois nomes. Ele era conhecido como Esaú, quer dizer completo, porque ele já nasceu formado, já nasceu cabeludo. Né? Tem criança que nasce carequinha, que demora a nascer cabelo, tem mãe que nasce fiapinha na filha, aí coloca a buchinha. Porque tem esse carequinha, só puxa em cima assim. A mãe fica doida pra cortar o cabelo. Mas Esaú, ele já nasceu completo, todo peludo. Então o nome Esaú quer dizer completo. Edom, que é um dos nomes de Esaú, que ele foi chamado mais lá na frente, é porque ele foi o pai, o fundador da nação dos Edomitas. Legal, família? Continuando, vamos lá. Beleza. Então, seu irmão surgiu com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú. Por isso ele foi chamado de Jacó, que é o que eu falo tanto, né, com os Tiagos aqui. Que o nome Jacó, Jacó, é da mesma raiz de Tiago. E Jacó quer dizer aquele que agarra pelo calcanhar. Muita gente pensa que é tradicional Jacó, desonesto, enganador. Não. Bom? Falso. Na verdade, o nome Jacó, quer dizer aquele que agarra pelo calcanhar. E quando ele nasceu, eles estavam brigando ali dentro do ventre. Como Esaú era mais forte, ele saiu primeiro e Jacó saiu aonde? Agarrado no calcanhar. Saiu quase que de uma vez, né? Mas o primogênito, Esaú, porque ele saiu primeiro. Legal, família? O texto vai continuar dizendo: Isaac tinha 60 anos quando ela deu à luz aos dois. Ou seja, antes deles chegarem a esse mundo, eles já tinham uma briga de duas nações. E a maior serviria a menor. Vocês entenderam até aí, certo? Então essa é a história desses dois irmãos que nasceram. Agora a gente vai pular lá para o capítulo 27. Melhor, vamos para o 26 aqui, só para mim mostrar para vocês o conceito. Nós vamos ler o 26, nós vamos pegar o verso 30. Só vai pular aí para frente aí, capítulo 26, verso 30. Seguinte: Isaac preparou um banquete para eles, comeram e beberam. Na manhã seguinte, eles se levantaram cedo e fizeram um juramento um ao outro. Então Isaac enviou-os em seu caminho e eles partiram em paz. No mesmo dia encontramos água, por isso ele chamou de Shivat, juramento, 7. Daí o nome da cidade ser Beersheba, poço da sete, poço do juramento, até o dia de hoje. Beleza, queridos? Então juramento a gente entende aí que é Beersheba, ou seja, o juramento é algo muito sério. Legal, família? Entenderam? Vamos pegar aqui agora. Vamos pegar aqui o capítulo 25. Vai continuar o 25 aqui. Vamos pegar o capítulo 27. O verso 27, perdão. Gênesis 25, verso 27. Esaú tornou-se um caçador habilidoso, um homem que vive no campo, ao passo que Jacó era um homem pacato, que vivia em tendas. Isaac preferia Esaú, pois ele gostava de caçar, e Rebeca preferia a Jacó. Vamos lá. Isaac, ele não é que ele amava mais, ele preferia mais Esaú, porque Esaú era aquele homem bruto. Era que o homem falava assim: tá com fome, pai? Comida
para nós. E a lá caçava, trazia, desviava e entregava. Capítulo 25, verso 27, Somar. Ele era um homem de caça, ele era um homem do campo. Jacó já era mais pagado. Jacó já estava na sair da mãe. Mas a diferença dos dois é que Jacó obedecia os mandamentos do Eterno. Esaú era fiel a Isaac, ao seu pai, mas Jacó era fiel a Deus. Ele estava ali com a mãe e a mãe lhe ensinava a Torá oral para ele, porque naquela época ainda não existia Bíblia escrita, mas existia, ainda não, isso aí foi só que chamou, só na época de Moisés, mas existia a palavra, a Torá oral. Como é que vocês acham que Abraão ele pregava para os outros? Abraão foi um dos humanos, vamos colocar assim, um dos homens que mais abriu células até hoje. Todas as cidades que Abraão passava, ele ensinava a Torá oral, a palavra oral, e montava como a gente conhece hoje como células, aonde a palavra era semeada. E na época ainda não existia Bíblia, mas a palavra ela era passada de pai para filho. Então tudo aquilo que Isaac viveu com Rivca passou para Jacó. Esaú já era aquele cara mais bruto, que gostava de ir para o mar, que gostava de caçar, gostava de cuidar da terra. Mas era um cara que sabia quem era Deus, mas não cumpria os mandamentos. Portanto, o maior serviria menor. Legal. Continuando. Certo dia, quando Jacó preparou um cozido, Esaú chegou do campo exausto e disse a Jacó: por favor, deixe-me devorar um pouco desta coisa avermelhada. Desta coisa avermelhada, estou exausto. E esse é o motivo dele ter sido chamado de Edom, que é vermelho. Jacó respondeu: venda-me primeiro seu direito de primogenitura. Veja, isso é Esaú respondendo. Eu estou a ponto de morrer, disse Esaú. O que é direito de primogenitura? Jacó disse: primeiro, juro. Por isso que eu li aquele texto do juramento. Você tem que jurar, Esaú. Você vai me vender o seu direito de primogenitura. Por quê? Jacó foi desonesto? Não. Quando eles estavam no ventre, Deus revelou para Rivca que o maior serviria ao menor. Ou seja, ela sabia que a primogenitura tinha que ser dada a Jacó. Ela sabia. E Esaú no campo, caçando, cuidando da terra, e Jacó ali, ó, só ouvindo entendendo que era a palavra de Deus. E o principal, tomando posse desse chamado. Porque a gente conhece, né? Os patriarcas hoje, como Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Tanto que muita gente olha assim: ó Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Sim ou não? A descendência, né, é dos judeus, veio através desses três. Agora, as descendências dos edomitas, né, que mais para frente vai se disseminar mais um pouco e vão se formar os muçulmanos, essa descendência, essa etnia, né, vem de Abraão, Isaac e Esaú. Então são duas nações que foi revelado dentro do ventre da mãe. Correto, queridos? Então aqui a gente está estudando geografia bíblica para a gente se organizar onde a gente está. Beleza? O texto vai continuar dizendo. Ele pediu para ele jurar. Então ele jurou, vendendo assim seu direito de primogenitura a Jacó. Então, Jacó
seu caminho. Assim, Esaú demonstrou o pouco valor que sentia pelo direito de primogenitura. Chegou cansado, já estava há dias ou até há semanas caçando. Chegou cansado, com fome. Não queria saber de nada. Estava com fome, queria suprir aquela necessidade como ele queria comer. Chegou, ó, dá um prato de comida aí. Jacó, obedecendo ao chamado do Eterno, pode ir, meu querido, fica à vontade. Ele obedecendo ao chamado do Eterno, que a mãe tinha o ensinado. Por quê? O Deus de Abraão, o Deus de teu pai, quer te abençoar com as nações que virão daqui para frente. A gente vê aqui a diferença daquele que cumpriu, daquele que correu atrás e daquele que deu pouco valor ao seu direito de primogenitura. Bacana, queridos? Agora vamos pegar lá o capítulo 7, para a gente ajudar tudo aí. Vamos passar o tempo, depois de Isaac ter envelhecido, seus olhos curvaram-se, de modo que ele não conseguia enxergar, chamou Esaú, o filho mais velho, e lhe disse: meu filho. E ele respondeu: aqui estou. Olha, estou velho e não sei quando vou morrer. Por isso, por favor, pegue seus instrumentos de caça, sua aljava com flechas e arco. Saia ao campo e consiga-me um pouco de caça. Prepare-a bem saborosa do jeito que eu gosto e traga-me para eu comer. Então eu o abençoarei como primogênito antes de morrer. Aqui Isaac ele já estava cego, prestes a ir para o seio de Abraão. Prestes a ir para o seio de Abraão. E ele fez um último pedido: meu filho, vai lá, busca um trem gostoso para nós comer. E aí quando você voltar aqui nós comer, eu vou te dar a bênção da primogenitura. Isaac não sabia que ele tinha vendido o direito para Jacó. Rebeca estava ouvindo quando Isaac conversou com seu filho Esaú. Por isso assim que Esaú saiu para o campo a fim de encontrar alguma caça e trazê-la, ela disse ao seu filho Jacó: presta atenção, ouvi seu pai, dizer a Esaú, seu irmão: traga-me alguma caça e prepare-a bem saborosa para eu comê-la. Então darei a você minha bênção na presença do Eterno antes de morrer. Agora preste atenção a mim, meu filho, e faça o que eu disser a você. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos. Eu os prepararei bem saborosos para seu pai, do jeito que ele gosta. E você os levará para ele comer, a fim de que ele dê sua bênção a você antes de morrer. Jacó respondeu a Rebeca, sua mãe: Esaú é peão, mas minha pele é lisa. Imagine se meu pai tocar em mim. Ele saberá da minha tentativa de enganá-lo. Eu trarei uma maldição sobre mim mesmo, não uma bênção. Todavia sua mãe disse: que sua maldição recaia sobre mim. Apenas por agora, ouça-me e vá pegar os cabritos. Então ela foi e pegou os trouxe a sua mãe. Ela os preparou bem saborosos, do jeito que o pai gostava. A seguir, Rebeca levou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, que estavam em casa com ela, e vestiu-lhes a Jacó, o filho mais novo. E ela colocou peles de cabritos sobre as mãos dele e nas partes lisas do seu corpo. Então ela entregou o alimento saboroso e o pão que preparara para seu filho Jacó. Vamos fazer só uma observação. 2 cabritos, esse homem comer com força, né? 2 cabritos que esse homem comer? Pensa no homem que gostava de comer. Vocês já ouviram falar no corredor da morte que sempre
preso que está condenado à morte, ele tem direito a uma última refeição. Aqui ele sentiu que poderia ser a última refeição dele. Ele falou, cara, mas ele não pediu os 2 cabritos. Ele pediu que Esaú trouxesse uma caça. Ele não especificou. Se a gente parar para analisar, usando a inteligência, nem a sabedoria, se você chega e come a carne do cabrito, né? Você saberia que é carne de cabrito. Né? Carne de caça é diferente. Geralmente é uma carne com gosto mais forte. E ele não sentiu essa diferença. Essa vai continuar dizendo ali. Eu vou adiantar aqui pra gente não. A gente remir o tempo. Jacó foi lá, trouxe a comida, né? O pai passou a mão e falou, uai, mas a pele parece ser de Esaú, mas a voz parece com a de Jacó. A voz parece de Jacó. Ele conseguiu ali, vamos pôr, manipular o pai e recebeu a bênção. Esaú chegou um tempo depois, preparou a comida e levou. Daí ele falou, pai, agora me abençoa. Ele falou, não, meu filho, eu te abençoei. Não, mas quem recebeu a bênção foi Jacó, não foi eu. E aí ele ficou furioso. E Esaú falou, eu vou matar Jacó. Se você ler os textos mais para frente, você vai ver isso. E nisso, Jacó meteu o pé, fugiu. E foi receber as bênçãos que o Eterno tinha preparado para ele. Só que o mundo é pequeno, um dia encontra. Um dia é igual Racionais diz, né? O roda, ele pode tentar colocar. E o dia está no mesmo território ali. E Jacó, já tendo entendido que foi necessário ele fazer aquilo para que as descendências continuassem até chegar ali aos hebreus, a depois aos judeus que nós temos hoje em Israel, né? Foi necessário ele fazer isso. Só que Jacó também era humano. Ele tinha aquele sentimento de que, poxa, eu enganei o meu irmão. Como é que o meu irmão deve estar se sentindo perante aquilo que eu fiz com ele? Eu roubei do meu irmão. Mesmo ele tendo todo o entendimento que foi vendido, que ele julgou, mas nós somos carne, irmãos. Ele não se arrependeu disso, mas ele começou a temer aquilo que Esaú poderia fazer. Porque ao tempo que Jacó ele acumulava riquezas, Esaú também, além de riquezas, montava um exército. Tanto dos edomitas como guerreiros. Quando eles estavam no mesmo bairro, vamos colocar assim, na mesma quebrada, Jacó falou, agora deu ruim. E vai vir com tudo para cima de mim. Porque ele ficou sabendo através de Rivca, da mãe dele, que ele queria matar ele. Se passaram um tempo no mesmo território. Aí ele começou a mandar presentes para Esaú. Mandou boi, mandou cabrito, mandou um monte de coisa para ele. Até chegou um momento que os dois ficaram cara a cara. O que ele fez, Jacó? Deixou um povo num lugar e o outro povo no outro. Porque se Esaú viesse e atacasse aquele povo, os outros tinham chance de correr. Só que quando foi se aproximando, que Esaú viu a Jacó, que foi o olho no olho, ele colocou os filhos para trás, ali, se prostrou 7 vezes diante do irmão, como uma forma de submissão, de pedir perdão, né? E o texto vai dizer que Esaú, quando chegou, ele beijou a Jacó no pescoço. Mas a tradução original diz que ele mordeu.
Ele estava com tanta raiva, mas Esaú também sabia que era descendência, que era carne da carne dele, que era irmão dele, gêmeos, dividiram o mesmo ventre. Quando ele chegou e abraçou, ele deu aquela mordida no irmão, mas falou assim: eu te perdoo, eu te amo. E aquilo foi um alívio para Jacó. Seguiram durante um tempo juntos, depois cada um viveu o seu caminho. Por que eu quis trazer esse conceito para a gente hoje, irmãos? Naquele momento que Jacó comprou, a primogenitura, ele foi no prato de lentilha e foi tomar posse do chamado dele, ele o tempo todo ficava preocupado com o que Esaú estava pensando a respeito dele. O que eu fiz com meu irmão? Mesmo eu estando na obediência da palavra, eu me senti mal daquilo que eu fiz pelo meu irmão. Essa semana a gente vai estar estudando o passo 8, que fala a respeito de uma lista de pessoas que nós criticamos, sim ou não? Eu tenho certeza que naquele momento ali que Jacó, ele saiu, foi para a tua vida lá, antes desse encontro com Esaú, ele começou a fazer uma lista também daquilo que ele tinha feito que prejudicou. Um homem que estava dentro do plano de Deus, que era necessário que acontecesse, se arrependendo. Não de ter tomado posse daquilo que era de direito que Deus tinha instituído para ele, mas do sentimento que o irmão estava sentindo em relação a ele. A reparação, ela não é pouco se sentir melhor. Porque às vezes a gente tem a mania de sentar numa cadeira de vítima e sempre culpar os outros por coisas que são de nossa responsabilidade, são de nossa autoria. Principalmente quando a gente chega na clínica. Não, mas eu não queria estar aqui. Foi minha mãe que me trouxe, foi meu irmão. Ele é um traíra, quando eu ver ele eu vou matar ele. Eu já ouvi isso, não aqui, já ouvi em outras instituições que eu trabalhei. Só que através desse processo paulatino e constante em nossas vidas, nós começamos a entender que essa atitude que foi tomada foi em amor. Porque se Jacó não tivesse tomado posse do direito de primogenitura, Esaú não estava preparado para tomar posse daquilo. Esaú não tinha o conhecimento, Esaú não tinha a sabedoria para receber aquilo. Um fato muito grande. Quando você olha assim, ó Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, uma pessoa usando teu nome numa oração, meu irmão, olha o peso disso. Olha a responsabilidade que Jacó trouxe para o lombo dele. Assim como no início, aqui antes da gente iniciar a palavra, eu me coloquei para orar pela vida de vocês. Muitas pessoas veem isso como um peso espiritual. Nossa, mas é muito espiritual, é muito peso espiritual, é muita carga, não. Quando a gente realmente está com o coração aberto, com a mente aberta, está disposto a tomar posse desse chamado, não existe fardo pesado que você não possa carregar. Naquele momento, Jacó, ele pegou não só o fardo dele, mas carregou também aquele que era do irmão. E humildemente foi lá pedir perdão para o irmão para fazer algo daquilo de que Deus tinha pedido para ele fazer, usando a mãe dele para ensinar ele. Olha para vocês verem o nível de humildade e de sabedoria de Jacó. Aí nós, na nossa condição de homem de ferro, acho que não prejudicou ninguém. Não, mas eu usava droga, era com o meu dinheiro. Não, mas eu nunca prejudiquei ninguém lá em casa. Brother, a gente prejudicou sim. Que aqueles que nos amam de verdade não só se preocupam aonde nós estamos, mas o que nós estamos fazendo com nossas vidas. Sabe qual é o maior medo dos seus pais hoje, daqueles que te amam de verdade? É eles partirem sabendo que você continua naquela vida errada. Você vai virar um mendigo, morador de rua, que não vai ter condição de sustentar, que vai morrer de fome. Você pode crescer o tanto que
pode ser esse homem grande, bitelo e forte que você é. A sua mãe, o seu pai, sempre vão te enxergar como uma criança frágil e inofensiva. Eu, um barbado de 42 anos, eu tô lá na minha mãe, ela chega, o menininho deu uma mãe, eu falo, que é isso, mãe? Tô brincando comigo? Porque a visão que ela tem de mim é essa. A visão daqueles que te amam é essa. Como comigo. Como aquela criança que eles partirem, nos deixando inaptos a receberem as bênçãos, assim como Jacó. Esse é o maior medo. Durante essa semana nós vamos falar sobre uma lista de pessoas que nós prejudicamos. Jacó, se a gente parar para analisar, ele prejudicou a Esaú. Ele pegou o direito de primogenitura, mas pegou porque ele não estava preparado. Agora, quantas e quantas vezes nós tomamos lugar de pessoas lá fora, numa cama quente, que poderíamos estar dormindo. Devido à nossa conduta insensata, elas se manteram de pé esperando a gente chegar em casa. Aquele dinheiro guardado para fazer uma viagem, aquele dinheiro guardado para pagar uma conta, que eu fui lá, peguei. Aquele dinheiro que eu trabalhei o mês inteiro, que a minha família estava contando que ia chegar em casa para eu quitar as minhas contas, eu fui lá e gastei com outras coisas. Aquele dia que você falou assim, eu só vou ali, já volto e voltou. No outro dia, eu falei, pensa, você agora se colocando na condição de um pai, tendo um filho com uma conduta dessa, como você se sentiria? Você que é pai, aí, se coloca nessa situação. Seu filho ou sua filha some e fica 2, 3 dias sumido. Como é que você se sentiria nessa situação? Você vê o seu filho ou sua filha hoje no estado de uso de drogas, de álcool, que é a droga que mais mata no Brasil. Como é que você se sentiria hoje, meu irmão? Então nós prejudicamos sim muitas pessoas. E temos que ter hoje a humildade de reconhecer isso. E o que a gente vai estudar à noite, a gente vai se aprofundar mais nessa terapia embasada dentro da técnica dos 12 passos. Se Jacó, que foi direcionado por Deus, usado pela mãe dele, para fazer isso, para enganar o irmão, a gente sem chamado, a gente sem propósito, fizemos coisas muito piores. E às vezes não nos arrependemos. O livro que me chama muita atenção na Bíblia é o livro de Juízes. Porque Deus levantava o juiz, ele ia lá, trazia o livramento para o povo de Deus, aí acaba o capítulo, Bruno, aí o próximo capítulo começa. E o povo voltou a fazer aquilo que era mal aos olhos de Deus. Isso aí você vai ler tanto de vezes ali. Deus ia lá, dava o livramento, salvava o povo, passava um tempinho, voltavam a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Porque não existia real arrependimento. Para eu realmente fazer uma reparação, eu tenho que ter arrependimento das pessoas. E será que hoje, honestamente falando, você se arrepende de certas condutas que você teve lá fora? Só cada um aqui pode responder por si. Eu não estou me colocando aqui em situação de juiz, não. Eu estou colocando você para pensar na tua vida. Um dos maiores maus do ser humano é não querer pensar. Porque usa uma desculpa que Deus já jogou tudo no mar do esquecimento, não. Mas uma hora fica uma frestinha lá, fica uma ferpinha que ela te incomoda e você pode voltar a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Queridos, não é vergonha nenhuma eu admitir que eu sou falho. Eu admiti que eu machuquei pessoas lá fora. Esse passo é um passo muito doloroso, muito difícil. Se a gente parar para analisar, o conceito de cada passo é muito doloroso e muito difícil. A gente aplicar isso em nossas vidas. Porque não é só eu ter a teoria embasada dentro de mim. Eu tenho que ter a prática vivenciada no cotidiano da minha vida pelo resto da minha vida. Não adianta ter só teoria, tem que ter prática.
Teoria é inteligência. Sabedoria é prática. Muitas pessoas inteligentes, mas poucas sábias, começam a transformar a sua inteligência em sabedoria. Querendo o seu saber. É o que a própria palavra nos instrui, não sede só ouvintes, mas cumpridores. E vou além. Não estou falando de conceito religioso, estou falando de conceitos espirituais que nós temos que ter para a vida, para você ter mais qualidade de vida. Se Jacó, que não precisava hora nenhuma pedir perdão que o irmão pediu, quem sou eu para ir lá e pedir perdão para minha mãe? Todas as vezes que eu deixei ela acordada, pelo meu pai se culpar até hoje, meu pai semanas atrás ele me mandou uma mensagem, eu estava no clube com a minha sobrinha, mandou uma foto dela lá, nadando, brincando. Ele falou, nossa, eu queria ter desfrutado mais disso com meu filho. Só que infelizmente eu não consigo mais. Eu falo, pai, filho é para educar, neto é para animar. Eu falo mesmo assim, me arrependi de ter passado mais tempo com você. Porque ele acha que eu fui pro caminho das circunstâncias. Ele foi pai ausente, não foi. Ele pode não lembrar, mas eu lembro de todas as vezes que ele me levava para pelada para jogar bola, me levou no Mineirão a primeira vez. Dentro das condições dele, sempre me deu brinquedos bons. Nunca fomos uma família rica, mas nunca nos faltou nada. Dentre eu e as minhas duas irmãs, eu fui o que tive escola particular, que tive a geladeira mais cheia. Só que ele não consegue reconhecer isso. E até hoje eu tenho que trabalhar isso. De mostrar que ele não foi culpado de nada. A culpa foi minha. Eu fui lá e comprei minha doença. Eu fui lá e usei. Eu escolhi isso. Ele não escolheu isso para mim, não. E hoje, através de um trabalho minucioso de humildade, eu tenho que tentar ajudar ele, para que ele não morra com esse sentimento. Ah, mas é ele que está fazendo a reparação? Não, é eu que estou tendo que fazer a reparação com ele, de mostrar para ele que a culpa não foi dele, a culpa foi minha. Só que olha para você ver o nível que é, né, de um pai que meu pai está chegando aos 70 anos. Semana passada eu falei para vocês, né, que eu ia viajar. Eu falei, colega, eu quero, antes de eu morrer, eu quero viajar de avião também. Assim como Isaac estava se sentindo, estava chegando à morte, quando a pessoa vai chegando numa idade, ela também se sente chegando, se arrepende de mas é uma verdade que vai acontecer. É uma verdade que vai acontecer. Tem alguns aqui que já podem ter perdido seus pais, suas mães. Vocês sabem do que eu estou falando. Vai acontecer. A ordem natural é essa. Só que antes deles partirem, queridos, o maior sonho deles é ver você bem, apto a direcionar a tua vida, a ser aquele que traz o alimento para você, e não ser aquele que depende deles. E depois que eles forem acabando. É por isso que eles te trouxeram para cá, para vocês aprenderem a se virar, a quebrar essa obsessão, essa compulsão, entender que é um investimento em amor à vida de vocês, para que vocês sejam os autores da história dos senhores, para que você seja o seu coordenador, você seja o seu terapeuta, para isso, para que você reconheça o tamanho do amor de Deus, e aquelas pessoas que estão lá fora te esperando. Só por hoje de manhã falou, quando a gente tem o primeiro contato com o poder superior, ele vai crescendo, porque eu vou amadurecendo dentro dessa caminhada. Desde lá de dia 23 de dezembro de 2010, até hoje, dia 24 de setembro de 2024, a minha compreensão desse poder superior, ela vem evoluindo
ela vem em expansão. Começou como aquela paixão ardente. Eu te quero, eu te quero, eu te quero. Hoje é amor. O amor, ele é compassivo. O amor, ele é compassivo. Você começa a sentir. Não é só você que dá amor. Você sente o amor de volta na tua vida. Às vezes a gente tem mania de colocar essa conexão só como algo que a gente pode ver e tocar. A gente não pode ver a Deus, mas eu posso sentir a Deus. Quando um dia chega do nada, me traz minha garrafinha de água. Quando o Bruno me chama no rabo, perguntando se eu vou almoçar. Quando vocês se dispõem a estar limpando a nossa casa. Quando vocês estão aqui nesse momento agora olhando para mim, é aí que eu sinto Deus. Quando eu estou com calor e vem aquela brisa suave, eu falo, ó, se isso não é Deus me abraçando, eu não sei feliz. Queridos, vamos abrir as nossas mentes para essas coisas que são reais. Deus, Ele não está só aqui não. Ele se faz presente no meio. E o Espírito dele está dentro de nós. Mas é necessário uma caminhada de humildade. Eles terem trago para cá, eles não queriam me prejudicar, eles queriam salvar a minha vida. Que agora eu tenho que começar a pensar o que eu fiz que machucou tanto essas pessoas. Aonde eu posso mudar? Porque o reconhecimento através da humildade de que eu sou falho, de que eu errei com as pessoas, vão me tornar um ser humano mais forte, mais sábio. E isso vai nos fortalecer para outras batalhas que hão de vir. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Até aqui veio do Espírito, que passar disso é da carne. Que o Eterno nos abençoe hoje e sempre. Amém, irmãos? Fica de pé. As palmas é para o Senhor. E eu quero pedir a Deus, né, que abençoe a vida de vocês através dessa oração que eu quero ministrar, né, que é a Birkat Kohanim, a bênção sacerdotal, que está lá no livro de Números, capítulo 6, do verso 24 ao verso 26. Amém? Põe a mãozinha pro alto, que essa bênção vem do céu. Essa bênção não vem do Cleiton, não. Yivarech Adonai veshmerecha Yaher Adonai panavelecha vihuneka Yitza Adonai panavelecha ve'asem lehad Shalom. Fechei minha churrasqueira. Vocês tenham um dia abençoado na presença da casa.